Pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Estou eu aqui, o Zé, PI do meu lado. Sei que vocês não gostam muito dessa besteira, mas eu vou passar o todinho fazendo isso. Então, estamos aqui agora, a gente vai falar um pouco sobre desvios. A gente falou sobre acidente e incidente na outra aula, tá? E não na outra aula, nessa mesma aula, mas no outro vídeo nós falamos sobre isso. E agora a gente vai falar um pouco sobre o que são os desvios, certo? Só para recapitular, o acidente é aquele imprevisto que acontece, que gera uma lesão corporal ou um dano material e uma lesão corporal, tá? Que é algo imprevisto, indesejável, instantâneo ou não. Foi o conceito que a gente deu na aula passada, no vídeo passado. E depois a gente falou um pouco sobre o que eram os incidentes, né? Que seriam os quase acidentes, tá? E agora a gente vai falar um pouco sobre aquilo que gera esses quase acidentes, que, por consequência, irão gerar o que a gente chama de acidentes no final das contas. E após isso a gente fala um pouco sobre o que são os acidentes de trabalho, quais são as suas características, como eles acontecem e com as consequências, tá bom? Se são leves, se são moderados, se são fortes e tal, tá bom? Então, voltando para cá. Agora a gente vai falar um pouco sobre esses desvios, certo? O que seriam desvios, tá bom? Desvios são o quê? Situações fora do padrão de saúde e segurança do trabalho, tá? Qualquer situação que esteja fora dessas condições padrões, certo? Elas vão ser consideradas como sendo desvios, tá bom? Esses desvios, gente, eles vão acontecer por diversas formas e por diversos motivos, tá certo? Normalmente esses desvios eles vão acontecer ou por descuido do trabalhador ou por descuido da própria empresa, tá bom? Então, essas são as razões básicas dos desvios, e aqueles desvios vão gerar os incidentes, e aqueles incidentes vão gerar os acidentes, certo? Esses desvios, eles têm potencial gerador de incidentes e acidentes, tá certo? Esses desvios, quanto mais eles acontecem, mais incidentes acontecem e mais acidentes, porventura, vão acontecer, certo? Agora vamos para as condições em que acontecem esses incidentes, tá bom? Esses incidentes, eles vão estar baseados, como eu já falei aqui, em duas situações. Ou em condições de trabalho fora do padrão, condições ambientais fora do padrão, ou condições de atos abaixo do padrão, certo? Então coloquem essas coisas na cabeça de vocês. Os desvios vão estar relacionados a atos abaixo do padrão e a condições de trabalho abaixo do padrão, beleza? Então, percebam uma coisa, se o Zé não utilizar os EPIs que lhe foram concedidos, para o qual ele foi treinado, para o qual ele é cobrado para utilizá-lo, viu, Zé? Se você não utilizar esse equipamento de proteção individual, você está cometendo um ato fora dos padrões de saúde e segurança do trabalho impostos pela empresa, tá certo? Então aquilo ali é um desvio de ordem pessoal do trabalhador, certo? Ou seja, é um ato abaixo do padrão. Antigamente, esse ato abaixo do padrão era chamado de ato inseguro, tá? Então é como se fosse o trabalhador fazendo algo que levava a sua segurança a uma debilidade, tá certo? Então não é bem isso mais que a gente está falando. A gente está falando que é um ato que está fora do padrão ou abaixo do padrão, tá bom? Essa nomenclatura foi modificada recentemente. Então nós dizemos que o trabalhador está cometendo um ato abaixo do padrão. Outro exemplo bem clássico, certo? Por exemplo, se você é treinado para que amole a sua faca, já se você for cortar, por exemplo, trabalhar cortando alguma coisa, o pessoal da área de gastronomia, por exemplo, ou quem for trabalhar aí na área de hotelaria que tenha cozinhas e etc, tá bom? Vejam só esse detalhe, a pessoa normalmente deve manter sempre a faca afiada. Ah, professor, mas a faca afiada vai aumentar a possibilidade de que aconteça um corte no dedo. Não, pelo contrário, se a faca está bem amolada, você consegue fazer os cortes de maneira mais suave, não precisa ficar fazendo aquele mesmo movimento várias vezes, ou você fazer ele de maneira inapropriada, certo? Cortar aquela carne ou aquele alimento de uma forma inapropriada, certo? Então, o padrão, certo? Não só de segurança, mas de qualidade mesmo do alimento, é que a sua faca esteja sempre amolada, certo? Se o trabalhador, porque está com pressa, porque está com preguiça, porque acordou de ovo virado, porque está com ressaca, porque está... Entendeu? Tudo isso
pode gerar o quê? O fato do trabalhador não amolar sua faca, certo? Tudo isso são causas dos desvios, certo? Então, não amolar a faca é um desvio. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Beleza? Então, ó, desvios geram incidentes. Vamos para a história da faca. Eu não amolei a faca, cometi um desvio, certo? Quando eu cometo esse desvio, eu aumento a possibilidade de quase me cortar. Por quantas vezes mais eu quase vou me cortar, uma hora eu vou de fato me cortar, certo? Do mesmo jeito são os equipamentos de proteção individual. Se eu não utilizo os equipamentos de proteção individual da forma correta, conforme foram fornecidos, tá certo? Porque me incomoda, porque eu acho ruim, porque aperta meus ouvidos, porque aperta minha cara, enfim, por uma série de fatores que não vem ao caso aqui agora. Eu vou já falar quais são esses fatores também que podem acontecer normalmente para que esses acontecimentos venham a ser feitos pelos trabalhadores, tá? Acontecem os desvios e os desvios podem ser fatos geradores de acidentes, beleza? Então, os atos abaixo do padrão são ações feitas pelo próprio trabalhador, tá bom? Já o que seriam as condições abaixo do padrão, certo? Percebam, os desvios têm essas duas naturezas. Atos abaixo do padrão, que eu acabei de definir, são ações do trabalhador, e as condições abaixo do padrão. O que seriam essas condições abaixo do padrão? Seriam exatamente condições do ambiente de trabalho. Então já não é mais um papel do trabalhador dar essas condições, mas esse papel é sim de quem? Do empregador, do dono da empresa. A empresa, ela é sim a principal responsável por dar todas as condições de trabalho, sejam elas ambientais, sejam elas de equipamentos, sejam elas de condição mesmo de trabalho, de ambiente, de bom ambiente, um ambiente seguro, um ambiente saudável, tá? Tudo isso está associado ao que a empresa deve fazer por obrigação legal, inclusive, tá bom? Se ela não fizer, ela está cometendo ilegalidades, tá certo? Então, vamos dar um exemplo também, do mesmo jeito que a gente simplificou o que seriam os atos abaixo do padrão, vamos agora exemplificar o que seriam as condições abaixo do padrão. Vamos pensar, eu gosto muito de falar do Instituto, tá bom? Inclusive eu posso lembrar também de um ato abaixo do padrão que eu adoro falar para vocês sobre o Instituto. Mas vamos fazer o seguinte, eu vou juntar depois, para ficar mais fácil. Vamos pensar nas condições de uma empresa como um todo. Se a empresa não fornece o EPI adequado ao trabalhador e aquele trabalhador venha a adoecer, venha a se machucar, certo? Venha a sofrer um acidente, certo? Devido a empresa não fornecer o equipamento, ou fornecer o equipamento errado, não treinar o trabalhador, tudo isso são condições que a empresa está dando abaixo do padrão de saúde e segurança do trabalho. Vocês percebem? Então, a empresa tem a obrigação de fornecer o EPI, de treinar o trabalhador, ela tem a obrigação de instalar equipamentos de proteção coletiva, instalar redes de proteção, manter kits de primeiros socorros, chuveiros de segurança nos locais que tem produtos químicos e etc. Uma série de coisas, ter preocupações em relação à energia elétrica, trabalhos com energia elétrica. Então a empresa ela tem uma série de responsabilidades, certo? E se essa responsabilidade ela não é feita, certo? Essa responsabilidade ela não é abraçada pela empresa, o que vem a acontecer? Vem a acontecer o que a gente chama de condições abaixo do padrão. Tá bom? Então percebam, atos são atitudes dos trabalhadores, condições são condições da empresa, condições de trabalho. Se essas duas coisas estão fora do padrão, estão sendo cometidos desvios, e esses desvios normalmente vão gerar incidentes, e esses incidentes normalmente vão gerar o que a gente chama de acidente de trabalho. Tá certo? Isso aí é uma cadeia, gente, isso é uma pirâmide, tá bom? Isso vai acontecer, vão acontecer vários desvios. Um desvio gera outro desvio, que gera outro desvio, que gera um incidente, que gera outro incidente, que gera um acidente. Tá certo? Beleza? Vamos só falar agora do caso do Instituto, que eu adoro falar, certo? Que vocês vão entender bem melhor essas questões do que é um ato abaixo do padrão e o que é uma condição abaixo do padrão. Por exemplo, eu sou professor do Instituto Federal do Ceará de Baturité, certo? Então, essa aula vai estar sendo transmitida para o pessoal de Guarabiranga e também para o pessoal de Baturité, certo? Então, alguns do pessoal de Baturité é do primeiro semestre, talvez nunca tenham nem conhecido o campus, mas existem alguns probleminhas lá pelo campus que vocês vão acabar identificando com o tempo, tá bom? Um dos problemas é a escada do campus. Todo mundo reclama que a escada ela é escorregadia, ou seja, o piso dela não é o ideal,
certo? Porque muita gente tem muita areia ali por perto da escada, o piso não é realmente ideal, ele escorrega um pouco, às vezes o pessoal de vez em quando cai e etc, tá? Se a pessoa escorrega e quase cai, é o que a gente chama? Incidente, certo? Se a pessoa escorrega e cai e se machuca, a gente vai ter o que a gente chama de acidente, certo? No entanto, a pessoa quando vai subir uma escada, tá bom? A primeira coisa que ela deve fazer, e deve ser orientada desde sempre, e o Instituto deve fazer isso também, e eu falo isso sempre nas minhas aulas, então todos os cursos têm essa disciplina, então todo mundo fica sabendo disso, que ao subir e ao descer escadas, o que é que você precisa fazer? Primeiro você precisa ter atenção. Portanto, se você começa a subir e descer escadas mexendo no seu celular, você está cometendo um ato abaixo do padrão, concorda comigo? A gente não está falando de ambiente de trabalho, estamos falando de ambiente escolar. Mas tragam isso para o ambiente de trabalho. Existem ambientes de trabalho que têm escadas e existem pessoas com celulares, certo? Portanto, os ambientes de trabalho devem deixar claro para os seus trabalhadores que eles não podem andar descuidadamente, mexendo no celular, subindo e descendo escadas com o celular, ou então transitando em áreas comuns, olhando para o celular, porque pode acontecer um acidente devido a isso, tá? E esse acidente pode acabar caindo na conta da empresa, tá bom? Então, você não pode... Primeira coisa que você vai fazer antes de descer ou subir a escada, coloquem a atenção na parada, tá bom? Por quê? Porque querendo ou não, por mais que você faça com naturalidade, é algo que pode gerar um acidente, tá bom? Então tenham atenção, não mexam nos celulares, certo? E aí uma coisa super importante, usem o corrimão, certo? O corrimão ele está ali para ser utilizado, ele não é só para você não cair, ele é para você se segurar, certo? Então você se segura no corrimão e vai descendo a escada, certo? E se você não usa a sua atenção, se você fica mexendo no celular, ou se você fica brincando, correndo, descendo nas escadas, enfim, ou se você não usa o corrimão, tudo isso são o quê? Atos abaixo do padrão. São atitudes suas, nossas atitudes que podem ser são consideradas desvios e podem gerar incidentes, ou seja, quedas, que vão gerar, no caso de incidente, um quase acidente, no caso não havendo lesão, ou pode acontecer uma lesão um pouco mais grave, certo? Então, isso são os atos que a gente tem ao descer e subir uma escada, tá? Que seriam as condições abaixo do padrão, que seria a condição do empregador, digamos assim, para o instituto, para o meu caso, por exemplo, que sou funcionário, tá? A condição do piso não é uma condição ideal, portanto, ela é escorregadia, então gera possibilidade de acidente, tá? Aquele desvio não está sendo cometido por mim, que sou o professor. O desvio daquele piso ser derrapante, tá? O desvio quem comete nesse caso é a instituição. Por quê? Porque ela escolheu um piso inadequado, certo? Quando foi feita a obra e etc. Tá bom? E isso acontece muito, não só nos órgãos públicos, mas também nas empresas privadas, tá certo? O que seria um outro tipo de desvio no caso como esse? Se a escada não tivesse a largura adequada, mas não é o caso, se não existisse o corrimão, tá? Então isso aí seria ou então se a escada tivesse goteira na escada, vez molhada, certo? Então são condições, certo? Que ao se associar aos atos, podem gerar uma série de incidentes e pode também, consequentemente, gerar acidentes, beleza? Então percebam, desvios geram incidentes. Que tipos de desvios? Condições e atos abaixo do padrão, que geram incidentes, ou seja, quase acidentes, e por fim, os acidentes. A gente vai falar um pouco mais sobre os porquês já num outro vídeo.